Hoje estamos aqui para mais um vídeo. E o assunto de hoje é um assunto que com certeza muitos pais estão interessados: a adaptação escolar. Hoje vamos falar aqui um pouquinho de maneiras, ou daremos até algumas dicas de como podemos fazer para que os filhos se adaptem à escola. Alguns têm algumas dificuldades. Então, nós vamos ver aqui um pouquinho como fazer para que essa criança se adapte na escola. Uma das coisas que eu tenho percebido que algumas crianças elas têm dificuldade é em estudar no horário da manhã. Por quê? Porque algumas crianças elas são vespertinas. Vamos ver aqui então o que que é uma criança vespertina. Veremos também como podemos fazer, ou daremos algumas dicas por meio da Cida e da Priscila, de como adaptar essa criança na escola. Para começar, vamos começar aqui com a Priscila. Priscila, nos diga como você fez para que as suas crianças, as suas meninas, conseguissem se adaptar ao início escolar. Olá, então, eu fiz assim. Primeira coisa, eu fui conhecer a escola. É muito importante você conhecer a escola que você vai colocar seu filho. Você precisa ver se o ambiente é apropriado, se tá tudo certinho, sabe? O ambiente tem que ser acolhedor. Não pode ser você não se sentir bem. Aí você leva a criança à escola para ela conhecer a adaptação ela vai bem antes do dia da escola, do primeiro dia de aula. Você leva, você apresenta e quando chegar o dia da aula, a maioria das escolas deixa os pais entrarem, ficarem uns 5, 15 minutos ou até uma semana com as crianças em adaptação. Eu preferi não fazer assim. Eu entrei, no caso da Juliana, que é a minha primeira filha, eu a levei, fiquei na porta da escola, ela já tinha conhecido, comprado uniforme, visto tudo bonitinho. Cheguei lá e falei assim, agora hoje é o seu primeiro dia de aula, você vai lá, coloquei o uniforme, deixei tudo arrumadinha, falei, agora você vai lá. Quando eu cheguei na porta da escola, eu falei, olha, agora a moça vai te levar até a sua professora. E ela falou, tá bom. E ela foi, ela nem olhou para trás, ela nem deu tchau. Confesso que meu coração assim acelerou. Eu falei, nossa, ela nem olhou para trás. E ela ficou super bem na primeira semana, assim. Ela ficou bem, ela não chorava. Eu sempre falava para ela, ó, a mãe vai e a mãe volta, entendeu? Porque ela tinha que saber que era um ambiente que eu confiava. Então, assim, ela sabia que eu ia e 11h30 eu estaria lá para buscá-la. Então, ela já sabia disso. Só que a primeira semana, tudo bem. Ela se adaptou. Nossa, eu falei, nossa, ela não deu trabalho nenhum. Na semana seguinte, ela chorou, porque acho que passou a emoção do sábado e domingo. Ela falou assim, nossa, era só uma brincadeira. Quando ela percebeu que era de verdade, aí ela chorou. Aí ela ficava me abraçando, agarrava minha perna, agarrava meu braço, queria meu colo. E aí foi muita questão de conversa, sabe? Eu expliquei para ela que não tinha problema, que se ela estava ali, era um ambiente que eu confiava, que a professora ia acolher. E assim foi. E aí eu cheguei até levá-la na porta da escola, e entrar na sala de aula, ficar uns 5 minutos e falar, agora a mamãe vai embora, e ir embora. Com a Luana foi um pouco mais fácil, porque a Luana já conhecia a escola da Ju, as duas estando na mesma escola, só que ela também chegou na primeira semana, assim, ela foi bem, só que no quarto dia da primeira semana ela já começou a reclamar, ela já passou até mal, ela começava, eu estava grávida na época, então eu acho que dava todas as emoções nela ao mesmo tempo, então ela chorava bastante. Então, novamente, pegava no colo, nunca saía fugido. Eu não gosto de sair sem só entregar para a professora e sair correndo. Não, ela tinha que saber que ali era um ambiente acolhedor que eu confiava. Então eu chegava nela, entregava e falava para a professora: olha, hoje ela não está se sentindo muito bem de estar aqui, mas qualquer coisa vocês me chamam. Muitas vezes ela entrou chorando, eu entregava para a professora assim, a professora pegava no colo e ela ia, mas nada forçado, só pegava no colo e ia para a sala. Eu ficava do lado de fora, às vezes eu ligava, e aí, como que tá? Ah, mãe, já tá tudo bem, você pode até entrar agora que você vai ver que ela tá bem. E eu entrava para ver, ela estava brincando com os coleguinhas. Então, primeiro, você tem que confiar no ambiente que você coloca seu filho e ter muita conversa. É verdade. E é interessante as dicas que você deu. Então, a questão de conhecer a escola, para que a criança até mesmo antes, né, de matricular essa escola, para ver se realmente a criança vai se adaptar. E as outras coisas que você falou realmente é bem interessante. A criança, quanto mais cedo você colocá-la na escola, tipo assim, os bebês de pais assim que precisam trabalhar, o melhor mesmo, tipo, é bebê, 4 meses em diante. Por quê? Porque eles não têm aquela coisa assim de
de conhecer mesmo as pessoas, ele ainda não está adaptado nessa parte de ficar estranhando as pessoas. Então é mais fácil a gente fazer a adaptação de um bebê do que uma criança maior. A criança maior já não quer mais quer ficar sempre do lado dos pais, da mãe, do irmão, entendeu? É muito mais difícil para ela tipo assim, ficar longe da mãe. Então é uma parte um pouco mais difícil. Mas como a gente pode resolver isso? Os profissionais que vão cuidar dessa criança têm que dar bastante carinho, ter muita paciência. Os pais podem ajudar fazendo assim, como foi dito pela Priscila, conhecendo a escola, levando a criança junto para conhecer o ambiente. Aí deixa um minutinho lá, enquanto está conversando com a dona da escola. Pode deixar a criança participar um pouco do ambiente ali, dá uma folhinha para ela desenhar, alguma coisa. Ou então deixa com os profissionais um pouquinho para a horinha do parque, ou se for outro dia vai na hora do lanche. E assim, vai indo, vai fazendo tipo uma pequena adaptação, se a escola permitir assim. E aí fica muito mais fácil para a criança, porque ela já vai até ter conhecido, olhado alguma coisa que ela gostou, entendeu? A hora do brincar, ou então na hora de uma história. Isso ajuda bastante. O que atrapalha, como diz a Priscila mesmo, é assim, os pais não chegarem no horário certo, que foi combinado, principalmente as primeiras semanas de adaptação. Geralmente, a gente, em escolas, eles colocam assim, hoje vai ficar 1 hora, ou 2 horas no máximo, e vem buscar. E aí, a criança, se a mãe vem cedo, vem certinho no horário, vai ser muito mais fácil para a criança. E também não espere que a criança, logo de primeira, ela vai se alimentar na escola. Tem criança que não, que só vai chorar. Mas ela vai ser muito bem acolhida, se a mãe e o pai escolheu a escola, tipo assim, que já conhece os profissionais, ou então que tem dica de alguém que já estudou na escola. Então isso ajuda bastante a criança. Agora, se for bebezinho assim, recém-nascido, quer dizer, 4 meses mais ou menos aí, o que eu falaria para as mães, principalmente, se não dá tempo de vir amamentar, porque durante a licença maternidade, ou até depois tem empresas que autorizam as mães a saírem para poder amamentar a criança. Se for assim, tá ótimo, mas se não for, primeiro faça a adaptação da criança com a mamadeira. Porque é uma judiação você pegar uma criança que não toma mamadeira, que a mãe oferece o leite, mas ela ainda não fez essa adaptação e simplesmente coloca no berçário. As berçaristas vão fazer tudo para que essa criança mame, ela consiga tomar o leitinho dela, mas nem sempre, gente, dá certo. Então, elas vão tentar dar com o copo no copinho, se a mãe autorizar, na mamadeira, mas tem criança que não aceita aquele bico. E aí nossa, é muito difícil, não só para a criança, para os profissionais também, porque ninguém quer deixar uma criança com fome, entendeu? Então é muito importante. Vai colocar um bebê na escola, ele mama? Por favor, faça uma adaptação da criança com a mamadeira. Não importa se ela vai tomar a fórmula ou o leite materno, porque elas vão conseguir, tipo, com leite materno elas a mãe tem que etiquetar a data, congelar o leite, dar certinho a dosagem. E aí, se ela orientar bem o berçarista, se a escola tiver uma lactarista, ela vai arrumar direitinho e vai dar tudo certo. Porque é tão difícil, gente, é muito difícil a criança que não consegue mamar. Dá muita dó. Os maiorzinhos, eles vão ser assim distraídos com brinquedos, com histórias, até com danças, brincadeiras assim bem infantis que acolhe a criança para que ela fique tranquila. Então, eu acho muito, muito importante vocês conhecerem mesmo a escola antes, conversar com talvez algum profissional. E outra coisa, se tem alguma dúvida em relação ao seu filho, quando ele chegar nessa escola, tipo, eu acho importante conversar com o profissional, tipo assim, que está cuidando dele. Por exemplo, teve febre, peça
para falar, tipo assim, com a pessoa que estava cuidando dele, como foi a febre, qual remédio foi dado. Isso, e outra coisa, o remédio será dado só com orientação dos pais. Isso já faz na ficha da matrícula lá, já vai estar tudo especificado e tal. Então, o que eu tenho a dizer é isso. É só mesmo que vai dar um pouquinho mais de trabalho quando a criança não for um bebezinho. Às vezes tem bebê que estranha, mas é mais raro, entendeu? É interessante também essa questão da adaptação, como a Cida mencionou, porque também tem os maiorzinhos. Realmente eles são mais difíceis, né, para adaptar. Mas é importante os pais passarem assim confiança quando deixa o seu filho na escola. Mostrar, como a Priscila falou, que realmente se ela está deixando seu filho ali é porque confia na escola, confia nos profissionais e até mesmo mostrar essa confiança para a criança, para que ela realmente ela se sinta assim motivada a ficar na escola. E a questão que também de alimentação, se vai assim, no caso até dos pequenos, introduzir uma fruta nova para essa criança, que seja introduzida primeiro em casa, porque às vezes a criança pode ter uma alergia de alguma coisa. Então são Sim. dicas importantes, né, Cida? Essa Com questão do certeza. Aham. Eu acho assim mesmo. Tipo assim, se a criança vai entrar na escola, ela já vai entrar, tipo, na semana que está sendo iniciado a alimentação dela, ela precisa que a primeira, seja banana, qualquer fruta, gente, dê primeiro em casa. Ou qualquer alimentação, ovo, peixe, essas coisas assim, ovo, peixe principalmente, e realmente as frutas, porque tem criança, gente, que tem é, alergia à banana. Você fala assim, nossa, banana. Mas eu já tive casos de criança com alergia à banana. Ela não se dava bem com banana. Então, é muito importante. Tudo que você for dar para a criança, não coloque para a escola primeiro. Primeiro os pais. Os pais vão ver certinho se deu certo. Se não deu certo, corta e deixa escrito: meu filho não. É tipo assim: meu filho, em hipótese alguma, pode comer tal fruta. Aí, porque você avisou a escola, entendeu? Aí a escola será responsável. Mas você avise. Sempre notifique a escola: olha, meu filho comeu isso, não fez bem. Por favor, não coloque isso na alimentação da criança. E assim fica muito mais fácil. E aí a importância da agenda. A agenda é uma Sim, comunicação, né, com entre os certeza. pais e a escola. Uhum. Teve alguma coisa, pais, cuidadores, berçaristas, ou qualquer um, anotem na agenda. A agenda não está lá para ficar dentro da mochila da criança. Anotem na agenda qualquer coisa que aconteceu. Então, a agenda é uma maneira de se comunicar, é uma comunicação entre os pais e a escola. A agenda é muito importante. Só que tem pais que ainda têm mais uma dificuldade, às vezes não sabem por que o seu filho não se adapta na escola. O que pode estar acontecendo com essa criança? Às vezes ela é vespertina. Aí vocês podem perguntar, vespertina? O que é? O que significa a palavra vespertina? Então, vespertina é o que ocorre à tarde. Ou seja, tem crianças que precisam um tempinho mais de sono. Ou seja, vespertina é aquela criança que ela se dá bem com o horário da tarde, ela funciona melhor à tarde. Então, se os pais têm condições para isso, seria interessante sim matricular o seu filho na parte da tarde. Eu sei que tem aqueles pais, né, que precisam trabalhar e precisam mesmo deixar o seu filho muito cedo na escola. Mas aqueles pais que têm condições, ou essa criança está no meio período, optem pelo horário da tarde, porque isso até mesmo irá ajudá-la, assim, no seu desenvolvimento, no seu aprendizado. Que tem crianças que elas necessitam dormir um pouquinho mais. E quando não tem esse tempinho a mais, muitas ficam assim chorosas, irritadas, mal-humoradas, e às vezes os pais não entendem por que essa criança está mal-humorada de manhã. Pode ser que seu filho seja vespertino. Existem adultos que são vespertinos, que precisam acordar um pouquinho mais tarde e na parte da tarde para frente funcionam muito bem. Então analisem, observe o seu filho, conheça o seu filho, para ver se ele realmente não é uma dessas crianças, né, que é vespertina, que na parte da manhã precisa dormir um pouquinho mais, porque dessa forma vocês serão se surpreender, como se essa criança da tarde, como o aprendizado será bem melhor. E tem uma outra questão também na adaptação da criança, que isso também vem de casa, mas que a escola também tem uma grande participação, que é a questão das gentilezas, né? Isso faz parte do acolhimento. Então, assim, falando um pouquinho ainda com a Cida só nessa questão, o que você acha, Cida, que é importante também na adaptação da criança com relação, assim, às gentilezas? Eu acho sim que a gente tem que acolher a criança com gentileza,
conversar direitinho, conversar baixinho, mesmo que a criança vai gritar às vezes, vai querer se desvencilhar do braço, porque a mãe tem mãe que coloca a criança no braço da professora ou da berçarista ou auxiliar e vai embora, porque não quer ver a criança chorando. E aí você tem que acolher essa criança com gentileza. Pega no colo, faz carinho, conversa, a mamãe já vem e conta uma história, sabe? Deixa ela, pergunta o que ela quer, pergunta se ela quer água, se ela tá precisando de alguma coisa, assim, lógico, ela tá precisando dos pais, mas tipo assim, pergunta, sempre pergunta para a criança, conversa. De repente ela vai falar, é porque eu quero minha mãe. A gente explica, a mamãe já vem. Aí a gente fala, olha, a mamãe foi fazer isso, a mamãe foi trabalhar, a mamãe foi só buscar alguma coisa para você, mas a mamãe já vem, sabe? E permitir, perguntar para a escola se a criança pode, pelo menos naquele dia, primeiro dia da criança, se pode levar um brinquedo, sabe? O que ela mais gosta. De repente a criança vai ficar mais tranquila com aquele brinquedo, sabe? Ou criança que chupa chupeta, porque tem regras, tem até pela saúde da criança, de não ficar tanto tempo com a chupeta, mas naquele dia, especificamente, deixa a criança com a chupeta, sabe? Conversa, deixa aquele dia, deixa até ela se adaptar à escola. Isso vai fazer uma diferença. É uma segurança para ela, tipo assim, a fraldinha com a chupetinha, sabe? Tem que deixar com a criança. A gente não pode só, tipo, tirar, não. Vamos deixar, vamos ser gentis com a criança, sabe? Isso é muito bom. Ela vai se sentir acolhida. E aí, quando ela começar, aquele processo de adaptação for ficando mais tranquilo para ela, ela vai querer, vai vir, vai te dar a mão e ela sempre vai se apegar a uma pessoa, primeiro. Depois que ela vai conversando com as outras professoras ou berçaristas, mas primeiro ela vai ter sempre uma pessoa como, tipo, um ponto de segurança para ela. E depois vai ficar tudo mais tranquilo. Mas a criança precisa desse tempo. E é muito primordial que aconteça isso. Exatamente, é importante isso. Com relação à gentileza, tem que partir muito também primeiro do adulto, porque às vezes a criança ela ainda não entende bem o que é gentileza. Então, essas dicas são muito importantes, né? A questão de conhecer a escola, acolher bem essa criança, questão das frutas, o alimento, começar primeiro em casa, para que essa criança realmente entenda, né? O que deve ser feito. Então, assim, essas foram as dicas de hoje, né? Foi do que nós falamos um pouquinho a respeito da adaptação escolar. E nós, assim, esperamos ter, assim, contribuído para que os pais e outros profissionais, seja na área da educação, até mesmo com relação a como acolher essa criança, ou se não são os pais, pessoas que são responsáveis por essa criança, que ela possa, assim, entender mais o universo infantil, entender essa criança, para que a adaptação ocorra, assim, de maneira tranquila, e para que a criança realmente, ela tire, assim, proveito, né, da escola, e que na infância dela seja a melhor possível. Então, obrigado, meninas. Isso é o que nós tínhamos para falar hoje. E assim, se gostaram do vídeo, então deixem um like para a gente, tá? E se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo.